Olá, agentes da Shield! Aqui é o Agente Reis, estou aqui para mais um vídeo de top 10, agora dos 10 melhores táticos. E antes de começar o vídeo, vale a pena dar uns recadinhos. Primeiramente, é a minha opinião, esse top 10. Lembrando que eu não sou nenhum especialista, então são os 10 melhores que eu acho. E como se trata de opinião, uns vão concordar, outros não, outros irão concordar parcialmente, enfim, tá? Mas o importante é todo mundo respeitar a opinião do outro, afinal ninguém precisa ter a mesma opinião. Outra coisa, alguns heróis de caixa forte, como por exemplo o Pato, né, o Magneto, a Rocha Lunar, dentre outros de caixa forte que são táticos, ficaram de fora do vídeo porque até o momento eu ainda não os possuo, então não teria como eu estar colocando eles dentro do top 10, já que eu não poderia colocar eles em batalha para fazer uma análise mais completa. Então eles não estão presentes porque eu não possuo eles, então não tem como fazer uma análise mais abrangente. Então é isso aí, galera, vamos começar então com os 10 melhores táticos, na minha opinião. Abrindo o nosso top 10, temos a Senhora dos Elementos, a deusa de Wakanda, ela, X-Men Tempestade. Ela tem a classe original como detonadora, porém eu prefiro ela com seu uniforme clássico na classe tática. Bom, começando por suas passivas, ela como Senhora dos Elementos, recebe apenas metade de dano baseados em elementos, como eletricidade, fogo, gelo e água. E utilizando a sua habilidade de manto protetor, ela concede esse benefício de resistência a elementos para os aliados que estiverem acompanhando ela. Isso torna seu segundo golpe, manto protetor, uma das suas principais habilidades. Ele, além de dar essa resistência de 50% a dano elementais para a tempestade para os aliados, aliás, concede para os aliados, a tempestade já tem isso natural dela, ele ainda dá 50% de chance de evitar golpes de alvo único, fazendo com que a equipe se esquive mais em combate e assim possa durar mais em combate. Os seus demais golpes são golpes de ataques, sendo que o único de alvo único é o seu primeiro golpe, Relâmpago, que tem a propriedade especial de ter relâmpago em arco, aplicando uma carga estática a todos os inimigos se a tempestade tiver ali o domínio elemental. E ela ainda concede a habilidade elétrico a aliados que estiverem sobre o manto protetor, causando assim golpe de eletricidade aos atacantes. Bom, seu terceiro golpe é a Nevasca, um golpe de área que tem a propriedade especial de ser catastrófico, ou seja, bem difícil de se errar, é colisão garantida. Ele aplica resfriamento em todos os inimigos e aplica na tempestade o domínio elemental, que é o que vai fazer ali com que o relâmpago, seu primeiro golpe, ative a capacidade de relâmpago em arco. Bom, a Nevasca aplica o domínio elemental, então, que aumenta o dano elemental da tempestade, ou seja, os golpes delas ofensivos vão tirar mais dano e desbloqueia o bônus ofensivo dos ataques da tempestade. Por fim, temos o último golpe dela, Tornado, que tem a propriedade especial de ser um ataque carregado, né? Ativa uma carga estática quando utilizado. Ele é catastrófico, tem uma grande chance de ser dano crítico e tem a propriedade de linha de ventanias, que vai explorar resfriamento e aciona a carga estática se a tempestade tiver o domínio elemental. Então é interessante usar o Tornado como última opção depois que a tempestade já tiver utilizado todos os seus outros golpes. Além disso, ela tem a excelente propriedade especial de calmaria antes da tempestade. Ela reinicia a duração do manto protetor em todos os aliados, ou seja, quando o manto protetor estiver chegando ali já na rodada de terminar, ele vai reiniciar. Então ele vai durar mais ainda rodadas sobre a equipe. E ele aplica a parede de vento, que vai conceder a todos os aliados com o manto protetor uma absorção de dano a cada ataque e ainda vai aplicar desequilibrado aos atacantes, o que é uma excelente defesa contra infiltradores, que é a classe que ganha vantagem contra o tático aqui com o uniforme da tempestade. Então ela fica excelente com o uniforme de tático e eu recomendo
tá utilizando com ela ali o seu ISO próprio, Tesoura de Vento, que já faz com que a equipe comece com um manto protetor no início do combate. Caso você não tenha esse ISO, eu recomendo o ISO Serviço Ruim, né? O ISO rápido, que aplica serviço ruim, fazendo com que pelo menos a passiva de manto protetor, né, o golpe de manto protetor, torne-se uma ação rápida. Então, por todas essas funções, fica aí a Tempestade, a nossa 10ª posição. Na 9ª posição temos aí o Vingador, Gavião Arqueiro, e eu prefiro ele com o uniforme da Era Heróica. O uniforme da Era de Ultron é muito bom, porém ele depende de estar com outros Vingadores para se tornar um uniforme excelente. E o Gavião Arqueiro da Era Heróica já pode ser usado individualmente. Ele ganha a passiva Aljava Carregada, que faz com que ele puxe flechas aleatórias para causar uma variedade de efeitos. Outras passivas que ele tem é o Mestre na Pontaria, fazendo com que ele quase nunca erre um ataque e tem acerto crítico garantido contra alvos que estejam ali com o marcado, né, com o localizar alvo. Ele também tem tiro rápido, fazendo com que ele tenha 50% de chance de obter um ataque adicional contra alvos que estejam ali com o localizar alvo. Bom, dentre seus golpes ele tem o tiro certo, que não vai ter nenhuma propriedade especial, a não ser graças à passiva Aljava Carregada, que vai fazer ele causar vários efeitos diferenciados. O Voleio de Flecha, que é a mesma coisa do tiro certo, porém é um golpe de área e não de alvo único. O Flash Ilusório, que dá a possibilidade de atordoar um inimigo, sendo que é 60% de chance. E o sua principal habilidade, que vai fazer com que ele ganhe vantagem contra os adversários, que é o Apontar Alvo, que vai colocar essa propriedade, né, essa penalidade no inimigo, fazendo com que os ataques contra o alvo com Apontar Alvo são garantidos de atingir, e ele também é sutil e ação rápida. Então fica aí o Gavião Arqueiro na nossa 9ª posição dentre os 10 melhores táticos. Na 8ª posição temos o Senhor das Estrelas moderno. Ele tem na classe Infiltrador e Detonador também, porém eu prefiro ele na classe Tático, já que seus golpes dão uma certa vantagem contra sua classe oposta, os Infiltradores. Bom, suas passivas, ele tem Eu Tenho um Plano, que é uma excelente passiva que dá a chance de conceder um turno extra e injeção de moral, que aumenta todos os atributos de um aliado quando este ataca ou era atacado por algum inimigo. Essa passiva ela é excelente por estar concedendo um turno extra com atributos melhorados, e ela se aciona muitas vezes, a frequência de acionamento dela é muito boa. Ele também tem a passiva Frente Unida, que vai aumentar também todos os atributos dos seus aliados, precisão, ataque, defesa e evasão. Vai fazer com que os ataques tenham uma chance, né, de fazer aliados se juntarem ao ataque de alvo único, efeito semelhante ao do ataque coordenado. Então, se você vai atacar com um aliado com golpe de alvo único, os outros aliados têm chance de se juntar ao ataque. E também vai fazer com que os aliados possuam uma chance de retaliar quando um aliado é atingido por ataques de alvo único. Ou seja, quando você ataca com alvo único, aliados se juntam ao ataque. Quando você recebe um ataque de alvo único, aliados tentam retaliar, ou seja, contra-atacar o inimigo que deu esse golpe. Então ele tem excelentes passivas. Bom, dos seus golpes, ele tem o Borrife e Reze, golpe que aplica nos inimigos a penalidade de debilitado, né, fazendo com que os ataques causem 20% a menos de dano e não possam mais ser críticos, e aplica o Encurralado, que vai estar desativando efeitos de proteção. Além disso, aplica Erguendo-se em toda a equipe, fazendo com que eles tenham a chance de ganhar Focado, Fortificado, Ágil ou Fortalecido, também atributos que vão aumentar
Aliás, também é uma melhoria que vai aumentar os atributos da equipe, né? O ataque, defesa, precisão e evasão. O segundo golpe dele é o tiro difícil, que tem a propriedade especial de ser um tiro rápido, ou seja, tem uma pequena chance de acertar. Porém, isso pode ser corrigido utilizando uma ISO 8 amplificada. Ele aplica no inimigo, ele tem uma pequena chance de aplicar atordoamento, ele aplica zonzo, que é excelente para utilizar contra infiltradores, já que vai fazer com que o inimigo não possa se esquivar da maioria dos ataques, e ainda por cima ignora a maioria dos efeitos de anulação, ou seja, caso o inimigo use imagem espelhada, este será ignorado, desde que ele esteja ali com a penalidade zonzo. Então é perfeita para usar contra infiltradores, já que eles se esquivam bastante de golpes de táticos. Além disso, aplica dor, aumentando a quantidade de dano que esse inimigo vai sofrer. Ele tem as propriedades especiais exibido, que dá a chance de adicionar um segundo acerto, e ainda dor, desequilíbrio, que vai estar retirando o contra-ataque dos infiltradores, ou de qualquer classe que tenha contra-ataque, né? Qualquer passiva, qualquer inimigo que tenha. E aumenta a chance de atordoamento. E a propriedade especial, isso é bem rude. Chance de um acerto garantido e adiciona um terceiro acerto de dor, tiro perfeito, exausto e aumenta a chance de atordoar. Ou seja, no único tiro, ele pode, se acertar o tiro difícil, tá aplicando 3 exposição de dor e ainda muitos efeitos que vai prejudicar o inimigo, principalmente se ele for infiltrador. Seu terceiro golpe é o salto quântico, que é um golpe furtivo, e ele vai estar aplicando o inimigo atrapalhado, fazendo com que o inimigo receba um contra-ataque quando ele utilizar um golpe de alvo único. Vai aplicar manco, fazendo com que o inimigo não possa mais utilizar golpes furtivos. Aliás, ele pode utilizar, mas o golpe deixa de ser furtivo, que mais uma vez é excelente contra infiltradores ou qualquer classe que usa a propriedade de furtivo nos seus golpes. E sem fôlego, que vai prevenir efeitos de ataques adicionais. Por fim, seu último golpe, que é o Arma Elemental, é um golpe multifunção, onde vai ter o seu primeiro golpe baseado em fogo, né, o tiro quente, que aplica queimando e neutralizado no inimigo. Vai ter Pé Frio, que é baseado em gelo, que aplica resfriamento e morte, que ativa destino imediatamente e impede que destino seja aplicado. Pedras que caem, que a gente pode dizer que é um golpe com base no elemento terra, talvez, né? Ele é acertos críticos mortais, é considerado um golpe de invocação, tem uma grande probabilidade de ser acerto crítico e ainda por cima aplica soro fatal, eliminando o inimigo que tenha menos de 20% de saúde. E por fim, o acesso, que é de elemento elétrico e tem propriedades especiais de explorar paradigma, explorar sangramentos e explorar oportunidade. Então, o Senhor das Estrelas fica sendo um excelente personagem para atrapalhar a equipe adversária, aplicando diversos status que vão atrapalhar, vão tirar acerto crítico, vão tirar contra-ataque, golpes adicionais, vai possibilitar contra-ataques, vai possibilitar que os aliados tenham turno extra, tenha a chance de se juntar ao ataque. Por isso, na classe tática, ele ganhando mais um turno, ele pode aplicar mais status nos inimigos mais rapidamente. Por isso ele fica aí na 8ª colocação, como sendo o 8º melhor tático dentre os 10 melhores. Na 7ª posição a gente tem aí a Resgate, uma excelente tática se você quer montar uma equipe extremamente defensiva no PVP ou em qualquer batalha que você for disputar, seja nas missões ou no simulador. Bom, para começar, ela tem a passiva Resposta de Panaceia, fazendo com que todos os aliados removam um status prejudicial no início de seus turnos. Porém, essa passiva não remove Exausto e Atordoado. Além disso, ela tem a passiva de Voador, a que torna ela imune a ataques terrestres.
dos seus golpes, ela só possui um único golpe de ataque, porém ele possui o pós-combustão, concedendo um turno extra para resgate após utilizá-lo. Ou seja, ela pode utilizar esse ataque 2 vezes dentro do seu turno. Esse golpe ele causa mais dano quando a resgate estiver protegida por um escudo, que acontece quase sempre, já que ela possui 2 passivas de escudo. Isso é graças à passiva batida de escudo, ela causa dano extra quando está protegida por escudo. E além disso, ela aplica sem fôlego, removendo ataques adicionais dos inimigos, e desequilibrado, removendo efeitos de contra-ataque. Seu segundo golpe é uma melhoria, é o protocolo protetor, que aplica na resgate a atração magnética, fazendo com que ela passe a ser a protetora do grupo, né, protegendo contra golpes de alvo único, de área e ainda por cima de contra-ataques. Ela também aplica nela mesma escudos replicantes, fazendo com que crie um campo de força repelente antecipadamente antes do inimigo atacar. Seu terceiro golpe é a matriz de reconstrução, que afeta toda a sua equipe. Ela aplica a matriz de reconstrução, que é um escudo que vai estar absorvendo o dano recebido, e além disso vai estar restaurando a saúde com o tempo. E também a matriz de reconstrução aplica fortificada em toda a equipe, elevando a defesa em 25%. Por fim, seu último golpe funciona como o pergaminho de Angalov, é o reiniciar status. É uma ação rápida e sutil que vai remover as melhorias de toda a equipe inimiga e vai remover os encantos de penalidade na resgate somente. Porém, se você tiver um ISO específico dela, que é o ISO liberado amplificado, que vai dar reiniciar status, essa habilidade dela vai estar removendo encantos de penalidade de toda a sua equipe. Então, devido ao seu alto poder ofensivo, aliás, defensivo, né, claro, fica aí a resgate na 7ª posição entre os 10 melhores táticos. Na 6ª posição a gente tem aí o Rei dos Inumanos, o Raio Negro, também excelente para colocar numa equipe defensiva. Bom, dando uma olhada nas passivas do Raio Negro, ele vai ter aproveitamento de elétrons. Essa passiva é a que concede as partículas ambientais para o Raio Negro e para seus aliados quando eles atacam ou são atacados. Essas partículas ambientais, elas reduzem o dano recebido em 5% e podem se acumular em até 10 vezes. Ou seja, ela reduz o dano recebido em 50%, corta o dano pela metade em todos os aliados quando ela está ali acumulada no seu máximo. O que torna aí o Raio Negro um excelente herói, né, para equipes defensivas, exatamente por estar fazendo com que a equipe receba metade do dano de seus atacantes. Além disso, essas partículas ambientais se acumulam muito rápido, já que elas, toda vez que um aliado atacar e receber um ataque, ele vai estar ganhando uma partícula ambiental. Bom, porém todas as partículas ambientais são removidas quando o Raio Negro for nocauteado. Ele é o Rei dos Inumanos e isso dá uma chance dele chamar um membro da família real, concedendo um benefício temporário a todos os aliados. São 4 membros da família real que o Raio Negro pode chamar. A Medusa, que vai conceder soberania inumana, aumentando todos os atributos de todos os aliados. E caso tenha inumano, o Raio Negro ou outro inumano que esteja na equipe, ela vai estar tornando esses inumanos imunes à penalidade de oportunista. Então, oportunista, eles vão estar imunes a isso. Ele também pode chamar o Carne, que vai dar sentido real, que vai dar a chance de contra-atacar antecipadamente quando um aliado estiver sendo atacado. A chance de contra-ataque aumenta caso o aliado que esteja recebendo ataque seja um inumano. Ele pode invocar também o Gorgon, que vai estar dando a passiva Treinamento Real, que concede erguendo-se a cada aliado no começo do seu primeiro turno na rodada. E caso seja um inumano, ele vai ficar imune aos status Tontura,
exposto, lento e enfraquecido. Por fim, ele também pode chamar a Crystallis, que vai dar força do vento, que funciona como um escudo absorvendo dano, dá a chance de interromper ataques e ainda aplica sem fôlego, o status sem fôlego nos atacantes. Bom, o Raio Negro também é voador, o que torna ele aí imune a golpes terrestres. Dentre seus golpes a gente tem o Punho Majestoso, que possui a propriedade de tirar dano extra em acerto crítico. Além disso, ele concede somente para o Raio Negro partículas ambientais. Concede uma partícula ambiental toda vez que ele utilizar somente para o Raio Negro. O segundo golpe dele é o Voo Real, habilidade similar à da Capitã Marvel, né? Porque ele concede velocidade creep para o Raio Negro, fazendo com que ele tenha 2 ações após um turno completo, ou seja, na próxima rodada. Ele ainda aplica desequilibrado nos inimigos, removendo efeitos de contra-ataque. Um excelente golpe para você usar ali no infiltrador. E ele concede partículas ambientais para toda a equipe. O terceiro golpe do Raio Negro é um golpe de áreas, é o Sussurro, que é catastrófico e aplica incapacitação em todos os inimigos, fazendo que eles tenham a chance de perder o turno, e conta como atordoamento, e tem 50% de chance de causar o status bloqueador de encanto, removendo efeitos de status benéfico e evitando novas aplicações. Por fim, o último golpe do Raio Negro é a Palavra Poderosa, considerado aí dentro do jogo um dos golpes que mais tiram dano num único golpe no inimigo. Eu acho que, além do Raio Negro, não tenho certeza disso, mas eu acho que só o Destructor, o irmão lá do Ciclope, tem um golpe semelhante. Eu acho que os dois são os únicos que vai ter um golpe que pode inclusive matar um inimigo com um único golpe, né? Porque tira muito dano a Palavra Poderosa. Ele é catastrófico, de alvo único. É um golpe brutal, ele impede efeitos de ressurreição, ele ignora a defesa, o que vai fazer com que ele realmente tire bastante dano. E ele tem manipulação de partículas, ele vai consumir todas as partículas ambientais do Raio Negro e dos aliados para causar dano extra. Então, se tiver ali todo mundo com 10 partículas ambientais, o dano vai ser muito grande. Então, por todo esse poder, principalmente defensivo, porém ainda ofensivo, fica aí o Raio Negro na 6ª posição como melhor tático. Na metade do nosso pódio, na 5ª colocação, temos aí o Patriota de Ferro, um tático bem mais ofensivo. Dentre suas passivas, ele tem a análise estratégica, que vai lhe dar a chance de aplicar alvo direcionado em inimigos quando eles estão atacando. Ele também tem o carregador do escudo reativo, que dá a chance de criar um escudo no Patriota de Ferro antes de ele receber um ataque, e também de dar a ele capacitores carregados. Esses capacitores vão fazer com que o dano do ataque de energia do Patriota de Ferro aumente aí em 10%, além de servir como munição para os ataques do Patriota de Ferro. Esses capacitadores carregados aumentam a cada rodada e eles podem se acumular em até 3 vezes. Bom, ele ainda é voador, o que torna ele imune a golpes terrestres. Dos golpes do Patriota, ele tem a Lâmina de Plasma, que é um excelente golpe para você finalizar o seu adversário, né, quando ele estiver ali com a saúde baixa, porque ele tem crítico alto, né, tem uma grande chance de ser acerto crítico. Golpe brutal, que vai fazer com que ele impeça efeitos de ressurreição, e ignorar a defesa, que faz com que ele ignore o atributo de defesa e penetre status de escudo. Bom, pulando para sua 3ª habilidade, a Salva de 21 tiros, ela tem a propriedade especial de ser totalmente automático, fazendo com que o Patriota atire até acabar a sua munição, ou seja, até acabar os seus capacitores carregados. Alguns podem confundir que ele ataca até acabar a resistência, mas não, ele ataca até acabar seus capacitores carregados. E esse golpe aplica exposição à radiação em todos os inimigos. Lembrando que a exposição à radiação, ela aumenta o dano que o inimigo vai sofrer de ataques de energia e pode se acumular até 5 vezes. Isso torna o seu segundo golpe, Raio Repulsor, muito perigoso e poderoso, porque ele é um golpe de energia, então se ele atacar um inimigo com radiação, ele já vai tirar um dano alto, e além disso ele tem Explorar Radiação, ele vai causar dano extra
contra inimigos que tenham exposição à radiação. Então ele aproveita o fato de ser de energia, tirando dano extra de inimigos com exposição à radiação, e o explorar radiação. Ele também é totalmente automático, então ele vai atirar até eliminar todos os capacitores carregados do máquina de combate. E além disso, ele aplica foco no alvo, aumentando o dano que o inimigo vai sofrer no próximo ataque de alvo único e alvo localizado, fazendo com que o inimigo sofra mais dano ainda de ataques à distância. Então a máquina de combate tem golpes bem ofensivos, fazendo ele um dos táticos mais ofensivos do jogo. E por fim, a sua quarta habilidade é uma melhoria tecnológica de ação rápida, onde ele aplica em si mesmo, né? O nome do golpe é sobrecarga completa, e ele vai estar aplicando ele a sobrecarga, fazendo com que ele restaure toda a sua resistência, concede capacitores carregados no máximo, ou seja, 3, fazendo com que o próximo ataque drene toda a resistência. Então ele vai conseguir dar 3 ataques, né? Graças a que ele já vai ter 3 capacitores, porém ao fim desses ataques toda a sua resistência será perdida. E ele renova antes do ataque toda a sua resistência para poder atacar sem nenhum problema. E ele aplica assistência ao mirar, fazendo com que ataques nesse turno tenham 100% de chance de acerto, dano crítico e ganha ataque verdadeiro. Então quando você usa a sobrecarga completa, basicamente você vai acertar seu golpe e ele vai ser crítico. E por fim ele fica o máquina de combate, aliás, o patriota de ferro. Enfim, ele fica super aquecido, né, não podendo ganhar mais capacitores carregados por uma rodada. Então por todo esse arsenal ofensivo e podendo ser um excelente herói para você combinar, quem sabe agora com um novo uniforme de infiltrador aí do PVP e com heróis que usam radiação, né, fica aí sendo um bom herói ofensivo para você colocar nessa equipe. Então fica aí o Patriota de Ferro na 5ª posição. E na 4ª posição a gente tem a assassina Gamora. Ela é uma heroína também indicada para um arsenal ofensivo, e ela é excelente para você estar evitando com que o inimigo utilize a habilidade de melhoria, principalmente de cura, e fazendo com que ele sofra com status prejudiciais. Ela pode ser uma ótima opção, inclusive para ser utilizada junto da Emma Frost, porque ela também tem habilidades que tiram uma grande quantidade de dano. Bom, ela é uma mestra em assassinato, que faz com que ela tenha 20% de chance de realizar um contra-ataque antecipado contra ataques corpo a corpo. E quando ela realiza um contra-ataque dessa maneira, ela evita o ataque, né? Ela acaba se esquivando desse ataque e ainda contra-ataca antecipadamente. Ela possui uma presença mortal, fazendo com que todos os ataques de seus aliados recebam um ataque verdadeiro, fazendo com que a chance de acerto de todos os golpes dos aliados sejam bem elevadas. Bom, os seus golpes, ela tem o ataque mortal, que tira dano extra em acerto crítico, aplica destino, fazendo que remova uma grande quantidade de saúde quando ele é removido, seja por cura ou seja pelo seu efeito de duração determinado, que é de 2 rodadas. Porém, ele também é removido ao descansar. Ele remove também e impede efeitos de ressurreição, e esse golpe também aplica sangramento no inimigo. Seu segundo golpe é uma penalidade que afeta todos os inimigos, é o grito desmoralizador. Ele é sutil, aplica covardace, né, dando uma chance aí de 20% dos inimigos falharem ou se esconderem com medo, né, no seu ataque, e porém só ocorre somente uma vez dentro de uma rodada. Aplica desespero, que remove e evita efeitos de ressurreição quando ele estiver ativo, e evita a maior parte da cura. Ele também aplica destino, porém ele tem uma chance de 50%. Já no golpe ataque mortal é 100% de chance de ele aplicar destino, porém ele só aplica em um inimigo de cada vez. Nesse pode aplicar em todos os inimigos, porém a chance é de 50% para cada um. Seu terceiro golpe também é de área, é o redemoinho, um golpe cortante corporal que tira dano extra em acerto crítico. Ele aplica mutilação, fazendo que não seja mais possível usar a habilidade de melhoria ou de cura. Excelente golpe para você usar contra táticos. E ele ainda aplica morte, fazendo com que o status destino
seja ativado imediatamente, ou seja, ele vai retirar já aquela grande quantidade de saúde, ativando o destino. Por fim, seu último golpe, executar, cortante corporal, de alvo único, furtivo e tira dano extra em acerto crítico, e aplica soco fatal, derrotando inimigos aí que tenham 20% menos de saúde. Então, por toda essa característica de evitar cura, fazer com que todos os aliados tenham um ataque verdadeiro e tirar grandes quantidades de dano do inimigo, graças à aplicação de destino, fica aí a Gamora na 4ª posição dentre os 10 melhores táticos. E na 3ª colocação fica aí o Hulk como o 3º melhor tático. Eu sei. Ele é mais conhecido por ser brutamonte e tal. Normalmente o pessoal gosta dele como brutamonte ou até como briguento. Mas esse uniforme da Era de Ultron, concedendo a classe tática, ficou excelente para ele. Ainda mais porque ele pode estar ganhando vários turnos extras e equipando o IS 8 de elite de tático nele, torna ele um excelente personagem para estar se utilizando em combate, inclusive no PVP. Então, como é a minha opinião, nesse top 10 eu considero o Hulk aí como entre os 10 melhores táticos, e ele ficando aí na 3ª posição. Então eu prefiro utilizar ele como tático. Bom, ele tem, a passiva Esse é o Meu Segredo, que confere 2 juntar forças a cada rodada e 1 juntar forças quando ele é atacado. Então, basicamente, ele ganha muito juntar força, 2 a cada rodada, e toda vez que ele receber um ataque, ele vai estar ganhando mais 1. Esse juntar força é o que vai estar fazendo ele a ter um turno extra, basicamente, ou tá dando golpes extras. E ele tem a passiva dos Vingadores da Era de Ultron, que nós temos um Hulk, ataques de Vingadores da Era de Ultron não podem ser interrompidos enquanto o Hulk estiver presente. Então o golpe do Hulk não pode ser interrompido, o golpe de Vingadores com o uniforme da Era de Ultron não podem ser interrompidos, ou do agente caso este esteja utilizando um ISO 8 fortificado da Era de Ultron. Dos golpes do Hulk a gente tem um soco de fúria incrível, que ele não tem nenhuma penalidade ou benefícios para o Hulk ou para os inimigos, mas ele tem um dano bom, tem uma chance alta de causar acerto crítico, e tem a passiva ali, Gestão da Ira, que consome 1 juntar força para ganhar uma ação extra. Então, se o Hulk tiver 3 juntar força, ele vai estar podendo dar esse golpe 4 vezes. Seu segundo golpe é Palmas Estrondosas Monstruosas. Ele é um golpe de alvo único, à distância e sônico. Ele também tem a Gestão de Ira, fazendo com que consuma juntar forças para ganhar ação extra. Ele ainda aplica nos inimigos o status Zonzo, fazendo com que eles não possam se esquivar da maioria dos ataques, e ignora a maior parte dos efeitos de anulação dessa maneira. E ainda aplica ponto de pressão, fazendo com que tenha a chance do inimigo pegar atordoamento, exposto, lento ou enfraquecido. Seu terceiro golpe é o Arremesso Titânico Indestrutível, onde também vai acertar todos os inimigos e também vai ter a Gestão da Ira, fazendo com que ele consuma juntar forças para ganhar uma ação extra. Esse golpe ele aplica no Hulk avanço, fazendo com que o próximo ataque tenha acerto crítico garantido, e finalização, fazendo com que o próximo ataque cause 25% a mais de dano. E por fim, Hulk Gigante Esmaga. Esse é o principal golpe aí do Hulk, é fatal, tira uma boa quantidade de dano, porque ele tira dano extra em acerto crítico, ele é catastrófico, ou seja, quase nunca erra. Tem Explorador de Paradigma, causando dano extra contra alvos com preparação de combo, tontura, exposto, lento, atordoamento ou enfraquecido. E tem ali o mais forte de todos, que vai consumir todos os acúmulos de juntar força para tirar dano extra. Então ele fica aí sendo um bom herói para
estar utilizando, principalmente se o seu arsenal é ofensivo. Então fica aí o Hulk na classe tática como o terceiro aí do nosso top 10 dos melhores táticos. Na segunda posição temos aí o meu herói favorito, o Cavaleiro Negro. Bom, ele é meu herói favorito mais porque eu curto bastante mitologia céltica e esse lance de cavaleiros e enfim. Bom, mas ele é um excelente tático, principalmente porque ele encaixa bem tanto em táticas ofensivas quanto defensivas. Ele tem o seu dever de cavaleiro, que faz com que ele proteja aliados de ataques de alvo único ou de área. Passiva essa que por um tempo dentro do PVP ficou bugada, né? E aí ele utilizava essa proteção por qualquer coisa. Se o inimigo usava cura, se o inimigo usava penalidade, ele estava ali com seu dever de cavaleiro. Porém, esse bug já foi consertado tem um tempinho. Bom, ele também tem a chance de defender e absorver um ataque e depois executar um contra-ataque, aumentando o dano e a precisão da sua próxima espada de ébano, que é o seu primeiro golpe. Então ele vai defender, absorver o golpe, executar um contra-ataque e ainda aumentar o dano e a precisão da espada de ébano dele. E quando ele protege com o dever de cavaleiro, a lâmina amaldiçoada, terceiro golpe, é substituída pelo escudo da noite. Ele tem outras passivas excelentes, né? Passivas defensivas. Ele é incansável, ou seja, imune a atordoamento, um dos poucos heróis imune a atordoamento. Ele tem o juramento pentecostal, que concede proteção mágica a ele e todos os seus aliados, e ainda a postura defensiva, que é o que lhe concede ali uma chance de bloquear ataques e reduzir o dano. Dentre os ataques do Cavaleiro Negro, a gente tem o primeiro, a espada de ébano, que ignora a defesa. Porém, ao utilizá-la, a gente vai estar ganhando ali votos quebrados, que vai remover o dever de cavaleiro. Ou seja, se você utilizar a espada de ébano, ele perde sua propriedade de proteção. Daí, a partir do momento que você usa a espada de ébano, ele vai passar a ser um herói mais ofensivo do que defensivo. E ele vai estar aplicando nele mesmo a maldição de sangue, fazendo com que ele tenha a chance de executar um ataque adicional quando um aliado ataca um alvo com sangramento ou quando o inimigo com sangramento ataca um aliado. Então ele sempre vai estar contra-atacando inimigos com sangramento, seja quando um aliado atacar, seja quando o inimigo atacar um aliado. Além disso, ele vai fazer com que os ataques cortantes de aliados também apliquem sangramento, mesmo que esses ataques antes não aplicassem. Então é interessante você usar o Cavaleiro Negro ao lado de heróis que tem golpes cortantes e do agente com armas com golpes cortantes, fazendo aí com que a tática de sangramento fique bem mais efetiva. Por exemplo, se você utilizar ele ao lado do Heimdall tem dois golpes cortantes, um de alvo único, um de área, porém nenhum aplica sangramento. Ao lado do Cavaleiro Negro, quando ele estiver sob o efeito da maldição de sangue, vai passar a causar sangramento os dois golpes do Heimdall. Bom, além disso, Escudo da Noite ele passa a ser substituído pela lâmina amaldiçoada a partir do momento que ele tem ali a maldição de sangue. Seu segundo golpe é a Redenção, onde ela vai estar removendo a maldição de sangue e trazendo de volta o dever de cavaleiro, que é aquela passiva lá que faz com que ele proteja aliados e tenha a chance de contra-atacar e absorver ataque. Seu terceiro golpe então, ele varia dependendo se você tiver com o dever de cavaleiro ou se você tiver com a maldição de sangue. Se você tiver com a passiva dever de cavaleiro ativo, vai estar no terceiro golpe o Escudo da Noite, que é um golpe de ataque hemorrágico, ou seja, quando você atacar vai se acionar todas as ocorrências de sangramento. Ele aplica ponto fraco no inimigo, fazendo com que o próximo ataque contra esse inimigo seja acerto crítico garantido, e ainda aplica no Cavaleiro Negro a passiva Coberto, fazendo que ele sofra apenas 50% de dano de todos os ataques. Então o Escudo da Noite é quando ele está no seu modo defensivo. Já quando ele está com a sua maldição de sangue, ou seja, quando ele está mais ofensivo, ele fica no seu terceiro golpe ali, a Lâmina Amaldiçoada. Ela tem acertos críticos mortais, ou seja, vai tirar dano extra em acerto crítico. Ela explora sangramento, ou seja, causa dano extra contra
alvos com sangramento. Ela é golpe etéreo, podendo ignorar efeitos de anulação imaterial, ou seja, quem tiver em fase ela vai acertar. Ela ignora defesa, além disso penetra status escudos, né? Afinal ela também tem um golpe etéreo, faz sentido. E ela aplica sangramento nos inimigos. E por fim, pessoal, o quarto golpe do Cavaleiro Negro é um golpe de invocação que acerta todos os inimigos, que é o Valinor. Ele causa sangramento também em todos os inimigos. Além disso, ele aplica intimidado, né, reduzindo ataque, precisão e evasão, e encurralado, desativando efeitos de proteção. É um excelente golpe também para você aplicar isso, onde faz com que ataques de invocação tornem-se ação rápida, tornando aí o efeito de sangramento mais rápido, né, para você aplicar nos inimigos com o Cavaleiro Negro. Então, devido a essa versatilidade de defesa e ataque, de poder conceder sangramento para os aliados e trabalhar bem com essa tática de sangramento, fica aí o Cavaleiro Negro como o segundo melhor tático entre os 10 melhores. E a primeira colocação, o melhor tático do jogo, na minha opinião, fica aí com Hulk Vermelho. E eu acho que muitos vão concordar comigo, como ele sendo aí o melhor tático. Bom, o Hulk Vermelho trabalha com o calor, com a temperatura. Dependendo da quantidade de calor que ele estiver, vai estar concedendo passivas novas para ele e aumentando o dano dos seus golpes. E aumentando também a quantidade de energia que ele consegue absorver, o que é excelente, né? Que essa é a principal característica dele, que é a de absorção de energia. Então, dentre suas passivas, ele tem a geração de calor, que concede calor a cada rodada que o Hulk Vermelho for atacado, e também faz com que aumente o dano de seus golpes em 10% por cada acúmulo de calor que ele tiver. Quando ele estiver com calor em torno de 40%, ele vai ter a passiva Ele Está Superaquecendo, que faz com que os ataques do Hulk Vermelho apliquem queimadura e pirofórico nos inimigos. Quando ele tiver com a temperatura em torno de 70%, ele ganha a passiva Ele Está Pegando Fogo, fazendo com que os ataques do Hulk Vermelho tornem-se ataques de fogo, né? Vão passar a ser tipo fogo, e são críticos garantidos contra alvos que estiverem com status de queimando, né? Queimadura. Por fim, ele ganha a passiva Fusão quando a sua temperatura chega a 100%, fazendo com que o Hulk solte, né? Libere todo o calor que ele tiver acumulado, fazendo com que ele cause dano tanto nos seus inimigos quanto nos seus aliados, e após perder todo o seu calor, o Hulk fica atordoado. Porém, existe uma ISO 8 fortificada específica para ele, que vai fazer com que ele não fique mais atordoado e também que ele não acerte mais seus aliados. Bom, nos golpes do Hulk Vermelho, temos o Soco Ardente, que aplica no inimigo em status escancarados, fazendo com que ele receba dano adicional de golpes corpo a corpo, e aumenta o calor do Hulk Vermelho em 10%. O Arrasador de Fortaleza, que é um golpe que tem dano extra em acerto crítico, explora a radiação, um excelente golpe para utilizar ao lado de aliados que trabalham com radiação, e ele tem a propriedade especial de ser exotérmico, né? O único golpe que tem essa característica, que faz ele perder calor ao invés de ganhar. Porém, ele reduz 30% de calor, mas vai estar causando dano aumentado. É como se ele estivesse pegando o calor que ele tem acumulado para causar mais dano no inimigo. Então, o Arrasador de Fortaleza é o único golpe dele que faz ele perder calor. Seu terceiro golpe é o famoso Músculo, que faz com que ele seja um protetor, né? Vai proteger aliados tanto de golpes de alvo único quanto de área, e ainda vai reduzir o dano que o Hulk Vermelho recebe em 25%. E ele ganha o Absorver Energia, né? Que vai drenar a saúde e a resistência dos atacantes quando ele é atacado por ataques, desde que estes não sejam golpes psíquicos. Ele não drena a saúde e resistência de golpe de ataques psíquicos. Por fim, seu quarto e último golpe é a Bomba Gama, que é um golpe catastrófico que, por ser catastrófico, tem praticamente colisão garantida, né? Vai aplicar exposição à radiação dos seus inimigos e aplicar efeitos colaterais,
que podem causar os seguintes estados, né? Cegado, envenenado, desconcertado, desequilibrado, sem fôlego, encurralado, incapacitação, intimidado, exausto, corrupção por ISO 8, mau hálito ou, em casos extremos, superpoderes. Então, essa é as propriedades aí dos golpes do Hulk vermelho, pela sua boa passiva de sugar energia dos inimigos e ser um dos principais protetores, né? Ele protege bastante, desde que o inimigo não esteja utilizando golpes furtivos ou psíquicos, ele vai estar protegendo, e é claro, desde que ele não esteja ali encurralado. Mas mesmo assim, mesmo quando ele não estiver protegendo, se alguém atacar ele, quando ele já tiver ativado o músculo, ele vai estar absorvendo energia. Ele absorve bastante. Eu acho que ele é o principal, o golpe dele músculo é o principal absorvedor de energia, né? Se é que você pode dizer assim, porque mesmo armas e outros itens que fazem absorver energia não absorve tanto quanto a do Hulk vermelho. E fica aí então, Hulk vermelho no primeiro lugar como o melhor tático, né? E a gente fica aí na expectativa para ver na próxima spec como será a She-Hulk Red, ou a mulher Hulk vermelha, que vai estar vindo aí. Será que ela vai ter os poderes similares ao do Hulk vermelho? Será que vai combinar com ele? Bom, não tem como saber. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar deixando aí no link na descrição do vídeo as páginas do grupo MAA, Marvel Avenger PTBR, e também da página MAA Initiative, onde vocês vão estar podendo ver dicas de ISOs, de herói, de duplas para PVP, enfim, também da página do grupo Viciados em Marvel lá no Facebook. E por fim, né, se gostaram do vídeo, deixa aquele like, assina o canal para estar recebendo notificações de novos vídeos. E é isso aí, um grande abraço para todos vocês e falou!